falar sobre circunferência. Circunferência é uma linha que todos os pontos equidistam de um ponto central. A circunferência é uma linha de contorno. Por exemplo, o arco da ginasta é uma circunferência. Círculo é um conjunto da circunferência mais o seu interior. Um exemplo de um círculo é uma moeda. Então, circunferência é uma linha e todos os seus pontos equidistam, têm a mesma distância de um ponto central. Vamos ver um exemplo. O ponto O vai ser o centro de uma circunferência. E todos os seus pontos vão ter uma distância de 5 centímetros do ponto O. Repare no giro do segmento. Todos os pontos dessa linha branca, desse contorno da figura, estão à mesma distância do ponto O, a distância de 5 centímetros. Essa distância é representada pelo segmento azul. E esse segmento a gente chama de raio. Raio é a distância entre o centro e o contorno da figura, entre o centro e a circunferência. Quando a gente vai identificar uma circunferência ou outros elementos do desenho, a gente costuma usar uma notação. Notação é uma linguagem matemática que simplifica a maneira de escrever. Por exemplo, esta é a circunferência de centro O e raio de 5 centímetros. E a gente escreve dessa maneira que você está vendo aí. Quando a gente liga dois pontos da circunferência, esse segmento é chamado de corda. Aí no exemplo nós temos a corda AB. É o segmento que está ligando os pontos A e B. Quando a gente traça uma corda que passa pelo centro da circunferência, essa corda tem um nome especial, é o diâmetro. Então, diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. E o diâmetro tem 2 vezes o tamanho do raio. Uma parte da circunferência entre dois pontos é chamada de arco. Então, arco é uma parte da circunferência e a gente determina essa parte da circunferência marcando 2 pontos. Esses são os principais elementos da circunferência: raio, diâmetro, corda, arco e centro. Para traçar a circunferência, a gente precisa usar o compasso. Vamos ver alguns exemplos. Circunferência de centro O e raio 5 centímetros. Precisa pegar o compasso, medir os 5 centímetros na régua e, em seguida, colocar a ponta seca no centro O e traçar a circunferência. Outra maneira de se indicar a notação da circunferência é indicando um segmento como raio. Olha o exemplo. Circunferência de centro O e raio M. Dessa vez, ao invés de medir na régua, você precisa medir o segmento M com o compasso. Abre o compasso, mede o segmento e usa essa medida para traçar a circunferência. Por último, a gente pode ter o raio da circunferência indicado através de 2 pontos. Exemplo: circunferência de centro O e raio OA. Quer dizer que o raio é a distância entre o centro O e o ponto A. Coloca a ponta seca no centro O, abre até o ponto A e traça a circunferência. Resumindo, circunferência é uma linha cujos pontos equidistam de um ponto central. A notação da circunferência, a gente lê circunferência de centro O e raio de 5 centímetros. E os principais elementos da circunferência são raio, que é a distância entre o centro e a circunferência,
corda, que é um segmento que une dois pontos da circunferência, diâmetro, que é uma corda que passa pelo centro da circunferência, arco, que é uma parte da circunferência entre dois pontos, e centro, ok? Tchau, tchau!